Quero começar o papo de hoje lendo um artigo para vocês, que é coisa que eu faço pouco por aqui, mas vez que outra é importante, especialmente quando tem conteúdo relevante aí das nossas análises políticas, tá? Análises principalmente do viés que eu acompanho, que eu milito, né? Eu gosto de trazer esses recados para vocês aqui. Afinal, tem muita gente fazendo doutrinação por aí com as suas cartilhas. Não pretendo fazer o mesmo, mas eu gostaria de socializar um ponto de vista com vocês sobre a conjuntura. Então eu vou trazer para vocês aqui um artigo do portal democraciasocialista.org, que é a corrente, né, petista aonde eu milito. E esse artigo é do nosso camarada Lúcio Costa, advogado, ex-dirigente sindical metalúrgico, né, que fez uma análise para nós aqui. Crise da ordem liberal e perspectivas. Notas para o debate sobre o cenário mundial com Lúcio Costa. Doutor Lúcio Costa, respeita. O presente artigo busca oferecer um panorama da situação e tendências da conjuntura internacional, desta forma auxiliar os debates e reflexões que ora realizamos. Boa leitura. Obrigado. Vamos lá. Cenário internacional em começos da década de 20 do século 21. Ao principiar os anos 20 do século 21, o cenário internacional era desenhado pelas forças democrático-populares em largos traços nos seguintes termos. Desde os anos 80, o neoliberalismo é o programa das classes dominantes do mundo. O neoliberalismo é a expressão da vitória do capital financeiro e sua globalização. 3. A crise internacional do neoliberalismo eclode de forma profunda nos anos 2008 com a quebra de grandes bancos dos Estados Unidos e na sequência de crises periféricas importantes. 4. A globalização neoliberal perdeu seu dinamismo e a não superação da crise marca o período atual. 5. Mesmo durante a crise, no entanto, a força dominante do capital financeiro e a espiral de acumulação de riqueza financeira continuaram. E é exatamente esse peso do rentismo que restringe a hipótese de retomada sustentável de investimentos em um novo ciclo longo. 6. A contraface política do capitalismo neoliberal é agudizar a crise da democracia e abrir espaço para a ascensão da extrema-direita. E aqui está. Isso aqui foi só a abertura do artigo, é claro, né? E aqui seguimos. Com base no diagnóstico acima apresentado, é possível atualizar e suprir lacunas nas formulações até então realizadas. Mundo instável e violento. A contra-revolução conservadora de Thatcher e Reagan, expressa no chamado Consenso de Washington, foi acompanhada do uso recorrente e a revelia da ONU de uma série de guerras levadas adiante pelos Estados Unidos e a OTAN. Iraque, 91, 2003, Iugoslávia 99, Afeganistão 2001, Líbia 2011, bem como expansão da OTAN para o leste, apesar de uma promessa feita pelos Estados Unidos e pela Alemanha ao presidente Mikhail Gorbachev em 90. Isso é na queda da União Soviética, né? Havia a promessa de não expandir a OTAN para o leste europeu. No entanto, estamos vendo isso acontecer a olhos nus aqui, né? Atualmente, há mais de 50 conflitos armados, sendo ao menos 10 em grande escala, como a guerra de Israel contra Gaza, Ucrânia e guerras civis no Iêmen, Myanmar e Síria. Ao todo, os conflitos ocorrem em 38 países diferentes, em busca de mais território ou poder político. Em Gaza e na Cisjordânia, Israel matou mais de 45 mil pessoas, 70% delas mulheres e crianças. Crise da ordem liberal. A crise internacional do neoliberalismo tem se constituído com força crescente num processo de crise da ordem liberal. A nova ordem mundial, expressa no projeto esposado pelo Consenso de Washington e sustentada pelo poder unipolar dos Estados Unidos, conquistado por meio de vitórias na Guerra Fria e na Guerra do Golfo, em 92, foi e ainda é um tempo histórico no qual a mundialização e a financiarização da economia se fizeram acompanhar pelo direito unilateral dos Estados Unidos e OTAN de fazer, aspas, guerras humanitárias, atacar em qualquer lugar do mundo, segundo o seu exclusivo arbítrio e já sem nenhuma preocupação com as Nações Unidas e seu Conselho de Segurança. Basicamente, eles estão usando o Conselho de Segurança da ONU como um fantoche, né? Porque eles têm a maioria, eles têm poder de veto, aquela porra toda, então eles fazem o que querem com o mundo. Basicamente é isso, né? É se referindo a essa ordem que Walden Bello afirma que não há dúvida que estamos vivendo um período onde os próprios alicerces da ordem mundial contemporânea estão rachando. A. A liderança global dos Estados Unidos e do Ocidente, sustentada pelo poder militar dos Estados Unidos. B. Uma ordem multilateral que serve como cobertura política para o capital ocidental, tendo por principais pilares o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio. C. Um discurso ideológico que promove a democracia liberal ocidental como o único regime político legítimo. A persistência e aprofundamento do neoliberalismo
não tem o condão de conjurar o processo de crise e turbulência da ordem liberal, os quais se expressam no declive del consenso de Washington, la creciente gravitación de las economías de Asia-Pacífico en el comercio internacional, la irrupción de los BRICS y el posicionamiento de China como potência emergente que disputa a hegemonia global de... Já do nada meteram um espanhol aqui, tá? Mas tudo bem, estamos lendo aqui direto. Crise da ordem neocolonial. Atualmente a Inglaterra está ameaçada em perder seu domínio sobre Escócia e Irlanda. Tomara. A França, por sua vez, está sendo expulsa da África. Que bom. Recentemente, governos militares nacionalistas do Mali, Burkina Faso e do Níger fizeram com que a França retirasse suas tropas. Botar francês pra mamar, gostoso demais. O Níger também expulsou soldados estadunidenses e o Mali a missão da ONU, MINUSMA. E aqui temos uma efeméride muito legal, né? Burkina Faso, ainda por cima, de acordo aqui com o artigo que saiu e também com o react que eu fiz no canal aqui ontem, né, na quarta-feira, Burkina Faso tá lançando o seu carro elétrico, tá? Sua indústria automobilística com carros elétricos sustentáveis com investimento chinês, né? Então não é apenas, né, um grito de independência da França, é também um grito de contraposição à ordem mundial atual, né? Os governos africanos antes referidos recentemente romperam com a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, considerada muito próxima dos países ocidentais, e constituíram a Confederação dos Estados do Sahel. Inclusive, tá, um dos veículos que foi lançado agora por Burkina Faso se chama Itaoa Sahel, né? O objetivo é reforçar a cooperação entre as três nações, segundo o documento apresentado em Niamey, onde foi realizada a primeira reunião de cúpula do trio. De outro lado, importante não desconsiderar que nas últimas 2 décadas os Estados Unidos vêm sofrendo sucessivas derrotas militares e fracassos políticos no Iraque, na Síria, Afeganistão e Ucrânia. Europa, crescimento da ultradireita. Na esteira de décadas de políticas de austeridade num conjunto da União Europeia, se assiste um processo de crescimento da direita fascista. No momento, a ultradireita europeia lidera ou participa de coalizões na Itália, Hungria, Croácia, República Tcheca, Eslováquia, Holanda, Finlândia e também exerce influência nos governos da Suécia e da França. Olha o tamanho dos tentáculos dessa porra. Nas eleições para o Parlamento Europeu, o partido Reunião Nacional recebeu 31% dos votos, mais do que o dobro da aliança do presidente Emmanuel Macron. Na Áustria, na eleição do final de setembro de 2024, o FPO se tornou a legenda mais votada ao conquistar 29,2% dos votos. Na Alemanha, a AfD tem 22%, ficando em terceiro lugar nas intenções de votos e tendo caminho aberto para integrar uma futura composição de governo com a CDU e CSU. A AfD, vocês sabem, né? É aquele partido neonazi que o Elon Musk deu discurso, inclusive, no Congresso, né? Pela primeira vez na história política do Reino Unido, um partido de ultradireita lidera as pesquisas de intenção de voto. O partido Reform UK, sob a liderança de Nigel Farage, alcançou 25% das intenções de voto, superando o Partido Trabalhista, que obteve 24%, e os conservadores com 21%. O crescimento da ultradireita tem enfrentado em alguns países europeus forte resistência das forças antifascistas, como por exemplo na França com a formação do novo Front Populaire e, mais recentemente, com as multitudinárias manifestações nas ruas da Alemanha. Tem gente resistindo ainda. Em síntese, se o jogo não está sendo jogado na Europa, e certamente ter-se-á muita luta e resistência social ao fascismo, no momento é incontornável constatar o avanço da ultradireita, o que, diga-se de passagem, poderá ter ainda um impulso adicional com a eleição de Trump nos Estados Unidos. Isso pode ter absoluta certeza, tá? Esses caras vão ser altamente inflados e impulsionados agora. Eu vou ler mais um tópico, tá? Porque esse artigo tem 12 páginas, nós estamos na página 5, tá? Então eu vou ler mais esse tópico e vou deixar o link recomendado para vocês, para quem quiser aprofundar a leitura depois, porque vale a pena, tá? Ultradireita e relações internacionais. Inicialmente, é de assinalar que estamos frente a, aspas, nuevas derechas organizadas internacional y regionalmente que han logrado una nueva forma de transnacionalidad muy efectiva. Celebran encuentros internacionales, se convocan a adherir a documentos, financiam seus projetos políticos e reconhecem como pares. Tá? Gastei todo o espanhol que eu podia. Fecha aspas. Em um número cada vez maior de países, a ascensão ao governo de líderes autoritários e a crescente influência política dos movimentos da extrema-direita
representam uma ameaça às liberdades democráticas. Tais ameaças se colocam em nível nacional e para a governança global, bem como para o futuro da rede de organizações e instituições internacionais desenvolvida pela ONU e ao seu redor após 1945. Assim, há de se incorporar à análise da cena mundial uma orientação dos governos e movimentos pró-fascistas, como por exemplo Trump, de substituir os já cambaleantes órgãos da ONU pelo uso sem pejo da coerção e ou da força bruta. Eu vou colocar para vocês aqui o link do artigo completo, tá? Tá em PDF, se quiser baixar, se quiser imprimir, vocês podem fazer o que quiser com ele. Leiam e espalhem, tá? O Dr. Lúcio Costa desceu a letra aqui e tem bastante conteúdo para vocês para estudar e fazer uma análise de conjuntura fria e séria sobre tudo o que tá rolando nesse momento no mundo, tá, gente? Então, um grande abraço pro Lúcio Costa, meu camarada aí de sindicato, meu assessor jurídico do Sindibancários e militante da Democracia Socialista do PT, meu correligionário.